Vamos dar início a mais um culto em nome do Senhor Jesus e vamos estar refletindo na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, no livro de Romanos. Quem puder, abra sua Bíblia, livro de Romanos, no capítulo 5, nós vamos estar lendo os dois primeiros versos e vamos estar refletindo um pouco sobre este texto, sobre este ensinamento que a palavra de Deus nos traz através desta palavra de Romanos, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Sentados como estamos, mas com reverência, vamos estar lendo esses dois versos que nos dizem assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estar ouvindo a tua palavra, podermos estar recebendo, Senhor, de ti o alimento, podermos receber de ti, Senhor, a instrução para que possamos viver segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, meu Deus, porque sabemos, Pai, que não estamos ouvindo esta palavra em vão, não estamos ouvindo, Senhor, a tua palavra por acaso, mas sim porque tu queres ministrar conosco, trazer uma palavra de ânimo, de esperança ao nosso coração, para que possamos, Senhor, a cada dia viver e andar segundo a tua perfeita vontade. Assim nós oramos, ó Deus, e entregamos tudo nas tuas mãos, crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. E meus queridos irmãos, nessa carta aos Romanos, capítulo 5, a gente começa a ver algumas coisas que nos são ensinadas através da palavra de Deus, e aqui nós podemos ver já nesses dois primeiros versículos alguns benefícios que recebemos do Senhor mediante a sua justiça. O nosso Deus, Ele é justo, e nós também precisamos entender que a justiça de Deus, ela também traz para nós benefícios. Como a gente tem mais intimidade e conhece, né? Alguns mais, outros menos, enfim, mas a gente conhece um pouco da justiça dos homens, né? Então, a justiça dos homens, a justiça aqui neste mundo, ela também, ela traz benefícios, como ela também traz regras e também consequências, punições. Assim também é a justiça de Deus. Aqui nós podemos ver os benefícios, como na justiça terrena, né? A justiça da terra. Também muitas pessoas são beneficiadas pela justiça. Aí muitas vezes a gente discute, a gente pensa, mas será que merecia esse benefício? Será que essa pessoa merecia receber esse benefício? Esse é outro detalhe da justiça terrena. A justiça terrena é falha, mas a do Senhor Deus não, ela é perfeita, amém? A justiça de Deus é perfeita. Então, às vezes aqui no mundo a gente pode ver e pessoas sendo beneficiadas pela justiça deste mundo, e às vezes a gente não concorda com os benefícios que essa pessoa recebeu, mas na justiça divina, a justiça divina é totalmente diferente. A justiça divina é correta, é verdadeira, é justa de fato, porque ela é a justiça de Deus. E aqui nós podemos ver e podemos relacionar alguns benefícios, e é rapidamente sobre isso que eu quero falar. Aqui o autor aos Romanos já escreve nesse primeiro versículo: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Veja que coisa, o primeiro benefício que eu encontro aqui é viver em paz com Deus. É uma coisa que para muitas pessoas às vezes até incompreensível, porque na verdade a gente num primeiro momento acha e pensa que a gente já está em paz com Deus. Que a gente, e falava isso também nessa semana no estudo bíblico, que
às vezes as pessoas pensam que já nasceram em paz com Deus e que precisam fazer alguma coisa de errado para perderem essa paz, para não estarem mais em paz com Deus. Mas é muito pelo contrário. Nós, no bem da verdade, nós nascemos longe da presença de Deus, afastados de Deus por causa do nosso pecado e, consequentemente, não vivemos em paz com Deus. Nós vivemos afastados. Essa paz que o autor aos Romanos escreve aqui, ela na verdade, ela não é um sentimento, mas é um estado. Eu agora tenho novamente paz com o meu Criador. Agora eu tenho novamente acesso ao meu Criador. Agora novamente eu posso chegar à presença. Eu estou em paz para me aproximar de alguém do qual eu não tinha condições de me aproximar, porque o meu pecado me afastou dele. Então, é um benefício muitas vezes não entendido e não compreendido, porque a gente, meus queridos, a gente alinha, a gente assimila esse paz com Deus na paz de Deus. São duas coisas diferentes. Jesus Cristo, ele nos fala sobre a paz que recebemos através dele. A paz, eu vos deixo a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo vos dá, mas é a paz que vem de Cristo. Essa paz nós recebemos de Cristo, e essa é um sentimento de paz. É um sentimento que nós podemos estar sentindo, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a aflições, o nosso coração está em paz. A gente consegue crer, a gente consegue confiar, a gente consegue descansar, a gente consegue esperar no Senhor. É um sentimento de paz. E graças a Deus que o Espírito Santo é que faz que em nosso coração, que em nós seja gerado esse sentimento de paz. E eu creio que no tempo que passamos, pelas dificuldades que vivemos, pela situação do mundo, nós precisamos muito dessa paz de Cristo no nosso coração. Essa paz que nos dá um sentimento de descanso em Deus. Porque nós, por nós mesmos, com a nossa mão, com a nossa força, não conseguimos, na verdade, fazer nada. Mas aqui, voltando para este texto, deixando as palavras de Jesus, que foi um parênteses que eu abri aqui para comparar a paz que Cristo dá e essa paz que nós temos com Deus. Isso aqui, na verdade, não é a paz de sentir, mas de se relacionar. É uma paz que nos devolve relacionamento. Romanos, aqui o escritor de Romanos, um pouco antes, no capítulo 3, versículos 21 até o 24, ele nos diz que nós vivemos e estávamos afastados de Deus. E o texto diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, benefícios recebidos da justiça de Deus. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Romanos, especificamente 3:23, nos diz isso: todos pecaram, todos estão longe de Deus, todos estão afastados da gloriosa presença de Deus. E agora nós precisamos nos reconciliar, nós precisamos estar em paz com Deus. E aí é isso que Romanos diz, e é esse um benefício que nós recebemos da justiça de Deus. Por quê? Porque a nossa situação, a nossa realidade era a morte. A justiça de Deus sobre nós, por causa do pecado, nos leva à morte. Porque a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte pela justiça de Deus, porque nós desobedecemos, porque nós pecamos, porque nós nos afastamos de Deus por causa da desobediência, e não porque nós
tenhamos feito algum ato de desobediência. Não, porque esse pecado está em nós de geração em geração, desde Abraão, desde Adão. Então, quando Adão desobedeceu, quando Adão decidiu desobedecer a Deus, junto com Eva, comeram da fruta que não era para comer, desde aquele tempo o pecado passou para a humanidade, e assim de geração em geração, por todos os séculos até o nosso tempo. E a justiça de Deus era que o pecador morria, era morte, a consequência do pecado é morte. Mas essa justiça de Deus nos trouxe um benefício, através dos nossos merecimentos? Não, um benefício através da sua graça, que vamos falar na sequência. Um benefício, essa justiça de Deus nos trouxe um benefício, alguém que vai morrer no teu lugar, alguém que vai se entregar para morrer no teu lugar, já que a minha justiça, a justiça de Deus é morte para o pecador, vamos colocar alguém no lugar do pecador. Como eu falei há alguns dias atrás sobre Abraão, que levou o seu filho para ser sacrificado no monte, e Deus providenciou alguém para substituir, um cordeiro. Assim Deus providenciou alguém para nos substituir, Jesus Cristo. Então é um benefício que recebemos da justiça de Deus, alguém que morreu no nosso lugar e que nos traz novamente reconciliação, paz com Deus. Não a paz, não é um sentimento. O sentimento, como eu disse, recebemos de Cristo. Paz de Cristo nós sentimos. Essa paz com Deus é algo que nos reconcilia, é um relacionamento. Nós voltamos a ter um relacionamento com Deus. Nós voltamos a nos relacionar. Nós estávamos longe, nós não tínhamos mais relacionamento, nós não nos relacionávamos mais com o nosso Criador, mas agora, através de Jesus Cristo, nós podemos novamente nos relacionar com Deus. Eu quero ler Efésios. Capítulo 2, versículo 13 em diante, para entendermos um pouco melhor. Efésios capítulo 2, versículo 13 em diante, nos diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si um novo homem, fazendo a paz. E reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e também paz aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Amém, meus queridos? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Até aqui. De quem está se falando aqui? Se fala em duas situações de duas pessoas. Mas agora em Cristo, vós, os que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, sempre falando de dois, ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne. Ele fala de reconciliação de dois. Dois se tornando um, e agora estando na presença de Deus. De quem se fala aqui? Do judeu e do gentil. Ambos estavam longe de Deus, os judeus e os gentios. Ambos precisavam de reconciliação. Veja bem, no Antigo Testamento, na época do templo, existia o véu. E às vezes a gente canta, né? O véu que separava, já não separa mais. O véu separava o judeu de Deus, o lugar santo, do santo do santo. E esse véu se rasgou quando Cristo foi morto na cruz. O texto nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Não de baixo para cima, de cima para baixo. Por quê? Porque partiu de Deus a iniciativa.
Deus rasgou o véu para que o homem pudesse novamente ter reconciliação. Isso falando dos judeus. Mas o que separava o gentio? O muro. O gentio nem entrava no templo. O gentio nem podia entrar. Ele tinha um pátio onde ele ficava. E era separado por um muro. E este muro que separava o gentio de Deus também caiu. E de ambos, do judeu e do gentio, fez um. Para poder agora estar se reconciliando, ter paz com o seu Deus e ser a igreja. Aqueles que, na verdade, servem a Jesus Cristo, que creem em Jesus Cristo, que andam com Jesus Cristo e que vivem para Jesus Cristo. Essa paz que o autor de Romanos aqui nos escreve e nos fala, que nós novamente agora temos paz com Deus. Porque nós estávamos separados, e Efésios explica isso, essa separação. O véu que separava, a parede que separava, aquilo que nos afastava de Deus por causa do nosso pecado. Agora, através de Cristo, já não separa mais. Agora nós podemos estar juntos de Deus, buscar a presença de Deus, estarmos unidos com Deus, e isso tudo aconteceu por um ato de justiça. Jesus Cristo entregue numa cruz. Jesus Cristo sendo crucificado, sendo morto no nosso lugar, nos traz paz com Deus. Não volto e preciso relembrar isso, porque a gente confunde muito fácil. Não um sentimento, mas um estado de reconciliação. Um relacionamento com Deus. O sentimento de paz é consequência. O sentimento de paz Jesus Cristo nos dá como consequência. E este vai entrar na graça. O benefício da graça. Porque o benefício da reconciliação, da paz com Deus, nós recebemos dessa forma. Num ato de justiça. É algo que aconteceu uma única vez. Jesus Cristo morreu uma única vez por nós e nos reconciliou com Deus, fazendo com que eu e você tivéssemos novamente paz com Deus. Amém, meus queridos? Seguindo então, nós temos o segundo benefício. Eu quero falar sobre agora o acesso à graça. Amém? O acesso à graça. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé à graça, a esta graça. Aqui, esses três benefícios que nós encontramos em Romanos 1 e 2, na verdade, eles se fazem presentes e aconteceram no passado, estão presentes nos nossos dias, que é a graça, e esperamos num futuro, que eu vou encerrar depois falando sobre a glória de Deus. Então, tudo isso faz parte da nossa vida depois que nós entendemos e compreendemos, através do Espírito Santo de Deus, a necessidade de que nós precisamos de um Salvador. Ele morreu por nós, no nosso lugar, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos paz com Deus. Isso aconteceu lá no passado. Hoje, no nosso tempo, nos nossos dias, temos livre acesso à graça de Deus. Algo que nós não tínhamos. Algo que o ser humano não conseguia, não experimentou, não conseguiu experimentar antes de Cristo, na medida como nós experimentamos hoje. A graça sendo revelada, derramada sobre nós, de uma forma que muitas vezes se torna até incompreensível. A graça é um privilégio presente e contínuo na nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos peregrinando por este mundo, por essa terra, nós temos acesso contínuo a essa graça de Deus. E eu sempre falo, o irmão Fábio, quando ministra a palavra, ele fala também, falou esses tempos atrás numa mensagem sobre a graça, né? É algo que nós não merecemos, é algo que nós muitas vezes nem entendemos, mas é algo que Deus nos dá, é um benefício que recebemos de Deus pela sua justiça, algo que está conosco, mas que muitas vezes a gente não consegue compreender. A graça, vivemos pela graça, andamos pela graça,
vivemos e esperamos a volta do Senhor, pela graça, é pela graça de Deus. Jesus Cristo, como eu falei antes, Ele derrubou, na sua morte, essa parede de separação e nos deu livre acesso a Deus. E agora, não mais, veja que coisa interessante, não mais como lá no Antigo Testamento, na época do templo, na época do tabernáculo, depois do templo, que esporadicamente, o homem ia à presença de Deus. Na verdade, uma vez por ano se ia à presença de Deus, levar as ofertas, os sacrifícios, levar os animais para serem sacrificados pelo pecado, esporadicamente, uma vez por ano, quando muito em algumas festas judaicas que as pessoas peregrinavam ao templo, para então ali buscarem a presença de Deus. Mas agora, meus queridos, se nós conseguirmos entender isso, se de alguma forma nós conseguirmos, só conseguiremos mediante a ação do Espírito Santo. Se nós conseguirmos entender que nós não precisamos mais esperar para o domingo para nos aproximarmos de Deus. Que nós podemos, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso dia a dia, falarmos com Deus, porque não tem mais separação, não precisa mais sacerdote, não precisa mais levita para matar animal, para derramar sangue. Isso tudo passou, isso tudo era lei, isso tudo era antes da graça. Se nós entendermos que nós podemos e temos o livre acesso ao nosso Deus, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do mês, e todos os dias do ano, e todos os dias da nossa vida. Se nós entendemos que nós temos esse acesso, pela graça, nós começamos a ter intimidade com Deus. Nós não deixamos a intimidade somente para o líder, nós não deixamos a intimidade somente para o ministério de louvor, para aqueles que estão liderando a igreja, para aqueles que estão ensinando na igreja. Nós entendemos que nós podemos ter intimidade com Deus. Que eu e você, cada um de nós, no mesmo nível, na mesma proporção, tem e pode ter a sua intimidade com Deus. Todos os dias. Não só no domingo, não só em dia de culto, mas que nós podemos ter nossa intimidade com Deus, porque o véu foi separado, foi rasgado, a parede foi derrubada, fomos reconciliados com Deus, temos paz com Deus e agora acesso a essa maravilhosa graça. Essa palavra acesso, estava estudando essa semana sobre esse texto, eu tenho alguns livros, e essa palavra acesso no grego, ela tem 3 significados. Isso é uma coisa bem interessante, quando a gente estuda. A gente precisa pegar a palavra e ver o que ela significa ali, naquele contexto. Porque, às vezes, no português, a mesma palavra tem um significado. Mas, como tradução, no grego, ela tem vários significados. E um exemplo muito claro disso é o amor, Na Bíblia, a gente sempre vê a palavra amor, amor, amor. Mas nessa palavra amor, no original, às vezes está escrito ágape, às vezes está escrito filéu, às vezes está escrito eros, às vezes está escrito aquilo que realmente queria significar naquele texto. E aí nós temos que ir para o original. A palavra amor tem vários significados, mas na tradução tudo é amor. E aqui, essa palavra acesso, nós encontramos 3 significados para esse acesso. E o primeiro significa que alguém, uma pessoa, foi introduzida à presença de uma realeza, à presença de um rei. Então, isso muito tem a ver conosco, isso muito fala conosco. Através da graça, por meio da graça, por intermédio da graça, nós temos um primeiro acesso, o acesso à presença de um rei. Que rei? O rei, o nosso rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Deus. Amém? Nós temos acesso, nós podemos ter acesso a Ele. Abrem-se as portas. A palavra no original, uma das traduções é que abrem-se as portas para nos dar acesso à presença do rei, ao nosso rei. E nós temos, a Bíblia diz,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Essa palavra de 5:2. Romanos 5:2. Acesso pela fé a esta graça. Esse acesso nos leva à presença da realeza, à presença do rei. O palácio no qual nós somos introduzidos é o céu. A porta pela qual entramos é Jesus Cristo. E nós, pela graça, temos acesso. Temos acesso, podemos estar na presença de Deus através de Jesus Cristo, pelo acesso que temos pela sua graça. Parece que é coisa tão simples que a gente já ouviu e já sabe, e já tantas vezes se falou e se pregou sobre isso, mas é algo que nós precisamos lembrar e relembrar, porque em tempos de dificuldade, em tempo em que as coisas estão e são difíceis, nós facilmente esquecemos de tudo isso. Nós esquecemos da graça de Deus, nós esquecemos da paz que temos com Deus, nós esquecemos que nós somos reconciliados com Deus, nós temos livre acesso a Deus e nós podemos orar, falar com Ele quando quisermos, na hora que quisermos, o tempo que quisermos. Nós temos essa liberdade, mas muitas vezes o inimigo vem e coloca na nossa mente pensamentos dardos, os dardos inflamados do maligno, que vem contra o nosso coração, contra a nossa mente, fazendo com que a gente pense que foi abandonado por Deus, que a gente pense que foi esquecido por Deus, que a gente pense que não adianta orar, que não adianta mais orar, que não adianta mais clamar, que não adianta mais buscar a presença de Deus, porque Deus se esqueceu de nós. Não, Deus não se esqueceu de nós, nós é que muitas vezes nos esquecemos dele. Nós é que muitas vezes nos esquecemos de Deus. Deus está lá. Continua lá, no mesmo lugar, o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para todo sempre. O mesmo Deus. O mesmo Deus que enviou seu Filho para morrer no meu lugar. O mesmo Deus que enviou seu Filho para que eu tivesse paz com Deus, pudesse ter a liberdade de acessar, de estar na presença de Deus. E agora, pela sua graça, acesso ao palácio real, que é o céu. Uma segunda tradução dessa palavra acesso significa a aproximação de um adorador à presença de Deus. Acesso é que agora pela graça, pelo benefício da graça, nós temos acesso para adorar, algo que não tínhamos antes. Antes nós não tínhamos acesso, não podíamos adorar a Deus como podemos mediante a graça. Então isso tudo está ligado um ponto com o outro, porque a minha adoração agora também não é mais um ato, mas é uma adoração contínua à presença de Deus pelo que Ele é. Eu posso adorar a Deus o tempo todo, eu posso viver em espírito de adoração. E agora eu tenho que entender também que a Bíblia me diz que aqueles que realmente o Pai está a procurar sobre a terra são os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu só tenho, pela graça de Deus, esse acesso à presença de Deus para o adorar em espírito e em verdade. Porque pela minha capacidade eu não tenho como adorar a Deus, eu não tenho como prestar um culto de adoração a Deus pela minha pessoa. Mas é pela graça que está em mim, a graça de Deus agindo em mim, operando em mim, me motivando a adorar, mesmo quando eu não tenho motivos para adorar, me levando para prestar um culto a Deus, mesmo quando eu não tenho motivos para prestar culto a Deus, me levando a estar na presença de Deus em espírito de adoração, mesmo quando o meu espírito ele está quebrado, machucado, fragilizado, mas pela graça de Deus eu consigo estar adorando ao Senhor o tempo todo. Isso é acesso. É uma das traduções, estar dentro do palácio, conseguir estar junto a uma realeza, é nós na presença de Deus. A segunda tradução
de acesso é termos a oportunidade de adorar, termos acesso à adoração. Podemos adorar agora e Deus ouve a nossa adoração, ouve o nosso clamor, ouve a adoração sincera e verdadeira que nós então expressamos a Ele em espírito e em verdade, conforme Jesus Cristo fala. E por fim, o terceiro significado dessa palavra acesso no original também pode significar e significa chegar a um porto seguro. Nós, como peregrinos nessa terra, e muitas vezes como marinheiros num barco navegando no mar da vida, a gente passa por inúmeras tempestades. A gente passa por ventos contrários, já falei outras vezes sobre isso. Ventos contrários, tempestades, dificuldades, e a gente rema, e cansa de remar, e às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Jesus, em várias passagens, nos fala sobre isso, sobre as tempestades que ele acalmou no mar da Galileia, e certamente tempestades essas que representam muitas vezes na nossa vida ventos que se levantam para tentar abalar a nossa estrutura, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, seja o que for. Mas acesso que temos aqui pela fé a esta graça é um acesso que nós temos em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio a ventos fortes, a um porto seguro, um lugar de segurança. Que lugar é esse? Deus, Jesus, através de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós podemos e nós temos um porto seguro. Nós temos acesso a um porto seguro, como eu falei antes. Nós temos acesso a um lugar seguro, e é nos braços do Pai. Amém? É nos braços do Pai. Eu não posso dar segurança, as minhas palavras não dão segurança. Este templo não nos dá segurança. Deus nos dá segurança. Nós temos acesso a Ele pela graça. Nós temos acesso à presença de Deus pela graça, a um porto seguro. Basta nós entendermos isso. E isto, como eu falei aqui, isto é no tempo presente. O ato de reconciliação foi no passado, Jesus Cristo na cruz. O acesso à graça é presente e contínuo, até chegarmos no último benefício, quando nós vivemos na expectativa da glória, quando nós alcançaremos a glória de Deus. A expectativa é de nós vermos a glória de Deus e vermos Deus como Ele é, face a face. Quando será isso? No céu, quando nós estivermos no estado glorificado. Hoje nós ainda vivemos na justificação, nós fomos justificados por Deus e temos paz com Ele. Mas nós esperamos um tempo em que seremos glorificados. O nosso estado não será mais justificado, mas glorificado. Viveremos em glória. O nosso corpo será transformado, receberemos um novo nome e nós para sempre estaremos com o Senhor. Essa é a nossa expectativa. Se não for essa, em vão estamos aqui. Em vão nos reunimos aqui, se essa não for a nossa esperança. E aqui, Romanos 5, no final do versículo 3, no versículo 2, diz que temos acesso pela fé à graça, na qual estamos firmes, e creio que estamos, amém? Amém? Creio que estamos firmes nessa graça, na graça de Deus, porque senão também não estaríamos buscando e cultuar a Deus. Na qual estamos firmes, e gloriemo-nos, agora é nós, gloriemo-nos, alegremo-nos, regozijemo-nos na esperança. Porque nós temos uma esperança, amém? Eu tenho uma esperança. A esperança da glória de Deus. Esse é o futuro. Isso é o que nos aguarda. Porque se nós somente vivermos por vivermos, que sentido tem a nossa vida? Se nós somente vivermos um dia depois do outro, sem uma esperança, sem um propósito, sem uma meta, que sentido tem a nossa vida? Acordamos e vivemos e dormimos, e no outro dia acordamos novamente e vivemos aquele dia e dormimos, e assim passa-se a nossa vida. Que esperança temos, se não é a esperança da glória de Deus? Se não é a esperança de estarmos com o Senhor? Se não é a esperança de passarmos uma eternidade com Ele?
se não é a esperança de nós estarmos com Ele quando tudo isso aqui passar. Se não for essa a nossa esperança, meus queridos, eu sinto muito, a Bíblia diz que nós somos muito infelizes. Nós somos muito infelizes se nossa esperança se limitar apenas a esta vida. A carta aos Coríntios diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança em Cristo, meus queridos, não deve ser uma esperança para este mundo, uma esperança de juntar, uma esperança de acumular, uma esperança, claro, nós precisamos e nós temos e nós podemos sim viver bem aqui, e temos e vivemos. Temos os nossos apertos, temos os nossos momentos difíceis, temos momentos de fartura e de escassez, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei viver, tanto na fartura quanto na escassez, tanto bem suprido quanto passando necessidade. Mas uma coisa eu também sei, o apóstolo Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós passamos momentos mais felizes, momentos mais alegres, mas também passamos momentos tristes. Passamos momentos onde nós temos fartura na nossa casa, mas também passamos momentos onde precisamos economizar. Por tudo isso nós passamos. Mas nós não podemos nos prender a isso, porque a nossa esperança não está nisso, a nossa esperança está em Cristo. Aquele que há de vir, na glória de Deus. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E nós sabemos, eu sempre cito esse texto de João 14, 1-3, que nós sabemos que Jesus Cristo foi nos preparar um lugar. Nós sabemos que Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós e voltará para nos buscar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, de 1-3 diz isso. Cremos que em Cristo, mesmo morrendo, viveremos. Isso é algo que o mundo não consegue entender, mas nós cremos. E Jesus diz isso quando ele fala com Marta, irmã de Lázaro. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É algo que o mundo não consegue compreender, que o mundo não consegue entender. Como alguém que morre vive? Morre para esta vida, para esta carne. E hoje de manhã recebi uma notícia que me deixou um pouco triste. Morreu o pai do pastor Tiago, que era o pastor da Feliz, que se mudou para Santa Catarina, no qual eu estou retornando para lá em função disso, assumindo o trabalho lá. Me deixou triste. Faleceu o pai do meu amigo, do meu irmão, pastor Tiago. Mas a esperança que temos não está aqui. Nós nascemos e nós morremos. Nós precisamos entender e precisamos compreender que Jesus foi preparar um lugar para nós. E aquele que morre, e se morre em Cristo, mesmo que morre, viverá. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Amém, meus queridos? Que nós possamos compreender e entender isso. Que nós possamos compreender e viver compreendendo esta palavra, compreendendo esse ensinamento que nós encontramos na carta aos Romanos. Nós não estamos mais longe de Deus. Nós não vivemos mais longe de Deus. Nós temos agora paz com Deus. Nós somos reconciliados com Ele pela cruz. E quando nós sentirmos dificuldades, quando as coisas não forem bem, quando nós nos sentirmos muitas vezes atacados pelo inimigo, quando nós muitas vezes recebemos no nosso coração dardos inflamados do inimigo para tentar nos destruir espiritualmente, que a gente lembra disso. Puxa vida, mas eu não sou mais inimigo de Deus. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho paz com Deus, eu vou me aproximar dEle, eu vou ir à presença dEle, porque pela graça, a palavra acesso à graça me diz que eu tenho, é como entrar no palácio real. Eu tenho uma porta que me leva ao
à presença do Pai, e esta porta é Jesus Cristo. Então, através de Cristo, eu vou a Deus, abro o meu coração, coloco diante dele as minhas necessidades, as minhas aflições, aquilo que me perturba, aquilo que tira a minha paz, que tira o meu sono. Eu vou à presença do Rei, porque eu tenho acesso a Ele. Eu não vivo mais em guerra com Deus, eu não estou mais em guerra, mas sim em paz, porque Cristo me deu essa paz. E aí, quando eu tenho esse acesso à presença do Rei, eu também lembro e consigo entender que lá eu posso adorá-lo, porque agora eu tenho um acesso à adoração, e eu posso adorar, eu posso prestar o meu louvor, a minha adoração, na minha casa, no meu quarto, no meu carro, no meu trabalho, seja onde for, eu posso adorar a esse Deus, porque eu tenho liberdade, eu tenho acesso a Ele. E aí, esse acesso também, lembrando dos 3 significados, me dão o entendimento de que cheguei no porto seguro, cheguei no lugar de descanso, cheguei no lugar aonde eu vou conseguir respostas para as minhas batalhas, eu vou conseguir forças para continuar nelas, se assim Deus permitir. Mas eu tenho esse acesso, eu posso pela graça estar na presença de Deus. E por fim, esperar, ter a minha esperança renovada todos os dias na glória de Deus, porque é essa que eu espero, estar na presença, estar na gloriosa presença de Deus para todo sempre. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar a Deus. E aí onde você está, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E se o Espírito Santo de Deus em alguma parte deste texto, dessa mensagem falou contigo, levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu estou aqui, eu preciso entender um pouco mais dessa paz. Peça para o Espírito Santo falar contigo, te revelar ao teu coração aquilo que na verdade você ainda não entendeu. Eu quero experimentar mais dessa paz, eu quero ter acesso a esse palácio, eu quero conhecer essa porta, eu quero adentrar por ela, eu quero adorar a Deus também, porque eu também quero esperar pela sua gloriosa presença, eu também quero ter o meu corpo glorificado e passar a eternidade com Ele. Levante as tuas mãos onde você estiver, nós vamos estar orando e creio que o Espírito Santo de Deus vai estar trabalhando e ministrando no teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te adoramos por cada mão estendida neste lugar. Oramos, Pai, e pedimos que em nome de Jesus, Tu possas estar ministrando em cada coração aquilo, Senhor, que ainda não compreenderam, aquilo que ainda não entenderam, Senhor. Muitas vezes, Pai, nós estamos tão longe de Ti, ou achamos que Tu estás tão longe de nós, mas na verdade, Senhor, o véu que separava já não separa mais, a parede que nos separava já não separa mais, porque um ato de justiça de Deus, enviando o Seu Filho para morrer por nós numa cruz, nos deu livre acesso ao Pai. E agora temos acesso pela graça, temos acesso a esta graça, que é outro benefício que recebemos do Senhor, porque por nós mesmos, pelos nossos méritos, pelos nossos meios, não conseguimos ter acesso a Ti, Pai, e a esta maravilhosa graça. Ó Senhor, ministra no nosso coração para que possamos entender que podemos estar na presença do Rei, podemos estar no palácio do Rei, pela porta que é Jesus Cristo, e diante dEle abrirmos o nosso coração em louvor e adoração a Ele. Porque nós sabemos, Pai, que lá é o porto seguro, lá é um lugar de segurança em meio às dificuldades. Na casa do Pai, na presença do Pai, prostrados diante do Pai, é um lugar seguro para estarmos em tempo de aflição, crendo e esperando e confiando na Tua graça, no Teu poder e na Tua glória, nos regozijando, nos alegrando na Tua glória, porque contigo estaremos um dia, Pai. Contigo estaremos para passarmos a nossa eternidade. Contigo estaremos para passarmos, Senhor, um tempo que não podemos mencionar e nem contar. Um tempo sem fim em adoração e louvor a Ti, Pai. Assim nós oramos por cada vida, oramos por cada família, entregamos nas Tuas mãos e cremos, Senhor, na ação sobrenatural do Espírito Santo sobre cada vida, nos dando a compreensão e o entendimento desta palavra, para que possamos viver e usufruir desses benefícios que recebemos da justiça de Deus para conosco. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém
e amém. Bem, queridos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.